tempo, né, gente? Sim, aqui é a Tatá, eu tô de volta mais uma vez. Mas não tão de volta assim, né? Quem acompanha o canal sempre já sabia que eu tava grávida e finalmente chegou o dia do nascimento do meu bonequinho, né? Olha ele aqui, gente, essa coisa fofa. Infelizmente, eu e o Luigi, sim, gente, não é Gohan, Kakaroto, nem Broly, ficamos uns 15 dias no hospital e ele teve um probleminha de saúde. Mas o que importa é que tá tudo bem com ele, né? Bem, mas eu não iria aparecer de novo nos vídeos quando o bebê nascesse? Enfim, agora tem que esperar o período do resguardo também, né? E aí, curtiram a reestreia do Android 17 em Dragon Ball Super? Bom, quem vem acompanhando todos os detalhes sobre a franquia lá na página do Facebook notou todo o hype em cima do personagem, que ganhou até um trailer oficial da Toei, além de destaque em páginas de revista e tudo mais. Afinal, o 17 foi um dos personagens que ficaram meio que esquecidos por Toriyama, tendo uma participação minúscula na saga de Buu quando doou energia lá pro Goku fazer a Genkidama. E foi até legal que nesse episódio 87 isso foi até lembrado pelo próprio 17. Mas como eu disse, foi uma aparição bem pequena. Nem quando ele foi ressuscitado na saga de Cell nós o vimos. Então assim, todo esse hype em torno do personagem foi gigante em cima do irmão gêmeo da 18. Mas será que atendeu às expectativas dos fãs? Bem, eu confesso que esse último episódio não foi lá tão interessante quanto os outros, mas teve algumas coisas bem bacanas. As referências à saga de Cell foram muito legais, principalmente na cena final em que Goku levou o chefão que roubava animais até o planeta do Sr. Kaiô. Eu achei essa cena hilária, ainda mais que o vilão tentava dar uma de terrorista islâmico e explodir a porra toda. Além dos diálogos entre o Sr. Kaiô desesperado com o Goku, que só leva bombas pra ele, literalmente, né? A Toei não vacilou em lembrar que o planeta do Sr. Kaiô tem uma gravidade de 10 vezes aumentada, o que fez com que o único ali impossibilitado de se mexer fosse o vilão. Outra coisa muito legal foi a posição de Dendê como Kami-sama, algo que foi muito bem ressaltado nesses últimos episódios, dando maior destaque a esse personagem que não tem tanto destaque na série. Pode parecer bobeira, mas Dendê foi quem revelou a Goku que o sequestrador de animais estava blefando sobre se explodir. Não sei se isso é um tipo de onisciência ou uma habilidade conferida aos que ocupam o cargo de Kami-sama, mas é legal que divindades menores também tenham mais impacto na história. Mesmo que, né, o Dendê sabia disso, mas o Kaiô-sama não. Tava ele todo desesperado. Mas vamos lá, vamos dar um desconto pra Baratinha que já tá todo traumatizado. Outro ponto muito legal mesmo nesse episódio foi também algo que sempre martelávamos sobre o Goku e que muita gente não acreditava. O próprio Goku revela para o público a sua verdadeira natureza, que é de um cara que nunca pensa em salvar porra nenhuma, que não se considera um salvador do mundo, que ele na verdade é um cara que só chegou onde está porque quer enfrentar gente forte, mas que não suportaria ver gente inocente e animais desaparecendo, como é o que está em xeque nessa saga. E esse argumento do Goku é literalmente o mesmo argumento que o Toriyama declarou sobre o Saiyajin em duas entrevistas, uma em 97 e outra em 2013. O trecho dessas entrevistas eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que eu também fiz um vídeo sobre essa postura do Goku em Dragon Ball Super, que eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. O fato é que o episódio 87 explicou de uma maneira bem mais simples e objetiva a real personalidade de Goku, o que de certa forma serviu para que os fãs compreendessem suas ações inconsequentes, ou mesmo a sua postura nessa saga atual, né? Goku é de fato um cara que só pensa em lutar, e não aquele grande protetor de tudo e de todos que a própria Toei reforçou de forma exagerada nas animações passadas, principalmente em filmes, onde o Sr. Kaiô escalava o Goku para resolver um problema lá na puta que o pariu, como se tivesse alguma obrigação moral. Dragon Ball Super finalmente esclareceu que Goku é um cara que gosta sim de lutar com pessoas mais fortes, mas que se sensibiliza quando inocentes sofrem por conta disso, reforçando mais que nunca a ideia de um personagem inocente que consegue unir a vontade de lutar com sua pureza, sem entrar em contradição. Outra coisa ainda sobre a personalidade de Goku, e que provavelmente é uma pista pro desfecho dessa saga, é que deu pra gente notar que Goku pretende salvar os universos com o seu desejo das super esferas do dragão. Apesar do Goku não falar isso diretamente, a maneira como ele sorriu e o próprio diálogo entre ele e o 17 nos levam a esse pensamento, que era até então bem óbvio. A questão é saber se Goku conseguirá isso, e obviamente ele precisa da ajuda de todos da sua equipe. Os dois últimos episódios também trouxeram pro telespectador um pouco mais da personalidade do 17, que infelizmente não foi algo tão explorado assim lá no Z, mas que eu confesso que me pareceu bastante bipolar no Super. Vimos que o 17 é um cara protetor, amante da vida, da natureza, e que se preocupa com tudo isso e que luta por tudo isso, mas que se torna indiferente quando o destino das coisas está praticamente decidido, como
Ou quando o Goku disse que o universo poderia ser destruído caso o Goku e seus aliados não vencessem o Torneio do Poder. O cara se mostrou totalmente indiferente quando soube que podia perder tudo aquilo que ele amava. A sua esposa, filhos, o Minotauro, enfim. Outro problema também foi quando o 17 botou um monte de desculpa esfarrapada pra não participar do torneio, dizendo que ele não podia ficar sozinho, o escambau, que não ligava pro suposto dinheiro que ganharia vencendo o torneio, porque ganhava bem e tal. Mas puta merda, o cara acaba topando entrar no torneio por se impressionar com a super esfera do dragão. Mas e aí, minha gente? O que o cara quer com o pedido? Salvar a natureza? Acabar com o mal no universo? Salvar o Minotauro? Não, gente, o cara quer um barco. Puta merda, meu, um barco. Tá, é um barco caro pra cacete, mas isso até as esferas da Terra o dariam, né? Até a Bulma ou o Satã poderiam arrumar uma porra dessa. E o cara quer um barco pra quê, gente? Pra fazer um tour pelo mundo com a sua família. Mas e os animais? Será que ele vai dar uma de Noé e enfiar todos os animais dentro do barco? Ou ele acha que é só pôr um cadeado na ilha que ninguém vai lá invadi-la? Enfim, eu achei os argumentos do 17 muito zoados, gente. Ou o cara é bipolar, ou a Toei roteirizou um episódio com uma justificativa tosca mesmo. Mas por incrível que pareça, os fãs não deram tanta importância pra isso e se preocuparam mais com o aumento dos poderes do 17 do que com o retorno do personagem. Por conta do episódio anterior, só se falou disso, do suposto erro de poderes e que o Akira e a Toei estavam drogados por conta disso. Então, antes de mais nada, no próprio episódio, o Goku deixa claro que não estava usando o Super Saiyajin Blue em seu limite. Outro detalhe é que desde a saga de Cell existe a ideia de controle de Ki, e isso não sou eu que estou inventando. É só dar uma olhada quando Goku e Gohan saíram da Sala do Tempo e ninguém sentia sua energia, mesmo estando com o Super Saiyajin. E esse conceito foi muito bem explorado com a transformação do Super Saiyajin Blue, que seria pro anime o controle absoluto do Ki. Então não existe nada de anormal em o Goku reduzir o seu poder, mesmo numa transformação tão poderosa como o Blue, para nivelar com algum adversário. Se o problema para alguns está no fato do 17 ficar mais forte do nada, a gente tem que considerar que estamos falando de mais de 10 anos passados na história, desde os acontecimentos da saga de Cell. Além disso, o Goku é avisado pelo Dendê que o 17 estava mais forte que antes. O próprio 17 diz no episódio que não ficou à toa nesses anos. E por fim, o próprio Toriyama explicou, antes mesmo do começo do Super, em uma outra entrevista do volume 6 de Dragon Ball Full Color de 2014, onde o autor diz que humanos modificados como 17 e 18 podem ficar mais fortes se treinarem. Então, gente, temos um monte de indícios que justificam o aumento do poder do 17. Eu sei que sempre tem gente que compara o treino de Goku com o treino de qualquer outro, dizendo que da mesma forma que 17 treinou tantos anos, o Goku também treinou e por conta disso a diferença de poderes deveria ser monstruosa. Só porque se trata de Goku, né? Mas eu tenho que lembrar a esse pessoal que o 17, quando apareceu lá na saga dos androides, ele e a sua irmã eram muito mais fortes que qualquer outro Saiyajin, sem necessitar de nenhum treino. A verdade é que os fãs têm que parar de comparar o treino ou a evolução de um com a do outro, até porque cada pessoa tem a sua individualidade, né? Tem a sua evolução. É só tomarmos como base o próprio Gohan do futuro em relação ao Gohan do presente. O do futuro treinou e lutou vários anos contra os androides e não arrumou nada contra eles. O Gohan do presente, com apenas um ano de treinamento na Sala do Tempo, alcançou o Super Saiyajin 2 e superou o Cell, que era mais poderoso que qualquer um. Aliás, o próprio Gohan do presente, em apenas um ano desse mesmo treinamento, superou em muitas vezes o treinamento de 3 anos que ele fez ao lado de Goku e Piccolo, enquanto esperavam a chegada dos androides. Então não vejo sentido nessa comparação de poderes envolvendo outros personagens, como se o crescimento obedecesse uma grandeza diretamente proporcional. Outra coisa que alegam é o tipo de treinamento que o 17 fez para ficar tão forte, mas o fato de não mostrar ou não explicar não se caracteriza um erro, muito menos o fato desse treinamento supostamente ter sido feito sozinho na Terra. A verdade é que em Dragon Ball os personagens treinam, mas ninguém vê direito como é que são esses treinos, e quando vemos geralmente está relacionado ao uso de pesos, na gravidade ou na base da meditação. Goku e os outros treinaram por 3 anos esperando os androides chegarem e ninguém viu esse treino. Só vimos que todos ficaram mais fortes. O mesmo aconteceu com os treinamentos de Vegeta e Trunks na Sala do Tempo, ou o treino de Goku lá no outro mundo. Por último, outro argumento que dizem contra a evolução do 17 é que acham injusto ele ter um poder que rivaliza o poder de um treinamento de alguém que treinou com os deuses. Se a gente pensar assim, então, o Rito não deveria rivalizar com o Goku, nem o Toppo, nem o Jiren, a não ser que eles tenham treinado também com os deuses. Mas definitivamente o Rito não precisou de um treinamento divino para ser o que ele
né? A gente tem que entender que o treino de Goku e Vegeta com o Whis foi importante para a evolução deles, mas o Whis não despertou poderes mágicos nos dois, apenas deu um treino. Mas o importante é que, independente disso tudo, novamente, o 17 não era mais forte que o Goku na forma Blue. Ele ficou mais forte, apenas isso. E eu não vejo incoerência alguma nisso. Considerando um anime que sempre teve aumento de poderes absurdos, em situações às vezes super convenientes, não é mesmo? Enfim, gente, é isso. Apesar do encontro entre Goku e 17 ter sido emocionante e necessário, o último episódio desse encontro não foi lá dos melhores, ao trazer para o enredo personagens genéricos, como o clímax para se chegar a uma conclusão previsível, que era a participação do 17 no torneio. Mas as referências à saga de Cell e a própria nostalgia em reapresentar um dos personagens mais marcantes da franquia compensaram. E assim como muitos de vocês, eu estou torcendo para ver o 17 mitando no torneio. E espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado quando tiver um vídeo novo. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.